Pessoal, vamos lá. Próximo tema. O Jonathan comentou coisas a respeito, o Paulo também. Imagine se eu quisesse fazer o monitoramento desse meu robô em tempo real. Seja lá para diagnosticar eventuais falhas ou se fosse uma operação crítica que o robô não pode parar. Isso nos traz a ilusão de que o robô vai ficar eventualmente conectado na rede industrial. E como que fica o tema da segurança cibernética? Recentemente, vocês devem ter lido na internet alguns casos de hackers que invadem planta e fazem todo o blackout de uma operação. Isso é extremamente perigoso. Vamos falar um pouquinho a respeito de cibersegurança. Vou convidar aqui o Ítalo, junto com o Paulo, para discursar um pouquinho a respeito disso. Como que funciona a cybersecurity quando a gente fala de uma estrutura, uma arquitetura on-premise ou off-premise? Expliquem para nós, por gentileza, pessoal. Bacana, pessoal. Olha eu de novo. Então, eu e o Ítalo vamos explicar para vocês assim, como é que funciona. Vou compartilhar a tela rapidinho aqui, só para poder mostrar para vocês algumas imagens. Estão conseguindo ver? Já está aí. Perfeito. Então exatamente, né? A Universal Robots tem um programa, né, que é o UR Plus, onde, né, a UR tem vários parceiros, todo mundo consegue produzir algum acessório para o robô, algum software, né? E aí nós também temos né? Nós temos o nosso RCap, que ele é feito para coletar os dados do robô em tempo real. Então ele é muito fácil de instalar, é só você pegar o RCap, colocar lá no robô, apertar para instalar e já instalou. E aí, o que ele faz, né? Ele vai coletar todos os dados de telemetria do robô, como corrente, temperatura, torque, velocidade, aceleração, todos os tipos de dados que um robô pode ter, a gente consegue coletar. E além disso, a gente também coleta os dados de arquivos, né? Como a gente colocou lá no Health Check, né? A gente usa os programas, né? E o log. Esse RCap também coleta esses arquivos de log e de programa. E também ele coleta o arquivo de Flight Report, que é um daqueles arquivos que eu utilizei lá no Health Check para poder auxiliar na geração daquele relatório. Então, essa aqui é uma imagem, né, do RCap instalado no robô da UR. Então, isso aqui é uma foto do TP da UR. Então, uma foto do robô, né, do TP do robô. Então, o RCap instalado rodando lá dentro. E aqui nós temos uma foto, né, mais visível do RCap, né? Então, a interface dele é simples, né? Porque a funcionalidade dele é apenas coletar. Então ele já vem com autenticação, né, e segurança já embarcada no RCap. Então a gente já gera um RCap com tudo configurado, com todos os certificados e autenticação já feitos. E aí o cliente só instala para ele não ter dor de cabeça com esse tipo de coisa. E aí, né, esse é o RCap, então ele é instalado no robô. E qual que é a ideia, né? A ideia é que o robô envie os dados para algum lugar e nunca algum servidor, algum componente venha e tenta pegar os dados do robô, né? Isso por quê? Nesse diagrama aqui, é um diagrama que a gente explica a conectividade da rede, né, para funcionar em nuvem. Então, qual que é a ideia? O robô, né, com o RCap do robô, envia esses dados para um servidor local e esse envio, né, é sempre feito do robô para o servidor e nunca ao contrário. Então, a gente consegue colocar um firewall que bloqueia qualquer conexão que venha de fora para o robô. Então, vai ser apenas do robô para fora, e ainda você consegue bloquear, né, todas as portas que não são utilizadas. Então a gente deixa só o fluxo, né, que parte do robô para o servidor nas portas que são utilizadas. Então, com isso aí você consegue já garantir que se alguém que está aqui do lado de fora, mesmo nesse servidor, não vai conseguir entrar na rede lá dentro do robô, né? Então, sei lá, imagine que essa rede, que esse servidor que esteja, por algum acaso, seja invadida, tem algum vírus, né? Ele não vai conseguir acessar a rede do robô porque ele está com o firewall. Se a gente utilizasse uma solução diferente, que o servidor tivesse que buscar informações do robô, já seria um problema, né? Então, a gente usa, né, um protocolo que é bastante utilizado para a parte da IoT, que é o MQTT, e a gente usa a versão dele criptografada, que é o MQTTS. Então, os dados, eles trafegam criptografados, né? Então, se alguém chegar aqui e quiser ficar tentando escutar essa rede, vamos dizer assim, não vai conseguir pegar dado, não vai conseguir entender esses dados, né? Porque vão estar criptografados. Bem como se eles tiverem acesso, né, de alguma forma esses dados, não vai conseguir visualizar nada, porque vai estar tudo criptografado. O único sistema que vai conseguir entender esses dados vai ser o nosso sistema. Então,
simplificando, né, o robô envia os dados para esse servidor local, e daqui para frente a gente tem um VPN, né, uma rede de VPN que faz essa proteção dessa conexão com o servidor da Azure, que é onde a gente hospeda todos os nossos serviços. Então, vai tudo para lá e tudo lá é processado. E aí, na nossa conexão Privacy, é parecido, né? E a única diferença é que tudo roda dentro da fábrica do cliente, né? Então, tudo roda no servidor local. Vai rodar o banco de dados vai estar lá, a nossa AI vai estar lá rodando. E aí, a gente envia apenas os dados agregados, né? Vamos dizer assim, apenas os outputs da ferramenta para a web, se o cliente desejar. Então, imagina que o cliente queira receber avisos quando, por exemplo, ele estiver em casa, ele estiver fora da rede da empresa. Então, é possível também. Caso não, roda tudo local na fábrica. Então, a gente percebe que o fluxo, né, de coleta de dados sai do robô para o servidor, mas ainda tem a parte de processamento, né? E essa parte de processamento que o Ítalo vai explicar aí para a gente como funciona. Olá, pessoal. Primeiramente, queria agradecer aí pela oportunidade. Meu nome é Ítalo Barros, eu sou engenheiro de dados aqui na AI Robots. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Então, eu acho que, conforme a Luma falou, o John, o Paulo comentaram, aqui a gente tem um grande desafio, né? O que seria? Como é que a gente disponibiliza esse dado de ponta a ponta, sem que tenha perdas, sem que ele seja um dado vulnerável, né? E que tenha toda uma criptografia embarcada, né? Então, como o Paulo mesmo falou, aqui na AI Robots a gente é muito focado nessa parte de segurança. Então, os dados eles são criptografados de ponta a ponta. Então, nós tentamos ao máximo fazer com que essa conversa de dados através de MQTT tenha essa criptografia de ponta a ponta, tá? E aí também temos um grande detalhe, que é como é que a gente disponibiliza esses dados em tempo real. Para o servidor on-premise, a gente tem todo um processo de ETL, onde a gente precisa fazer o processamento desses dados, seja dados de telemetria, dados de log, dados de programa, e a gente faz todo esse processamento no servidor, claro, também focado de forma que alguém que esteja de fora não consiga acessar esses dados, tem toda a parte de data privacy aí também. E caso ele precise, ele queira adicionar a parte de envio de dados para a nuvem, tem a parte do VPN, que o Paulo mesmo falou, onde aí a gente tem uma rede fechada. Então, alguém que está de fora, ele não vai conseguir entrar pelo servidor, porque eu estou tendo uma rede fechada no meu servidor local da minha fábrica e com a nuvem. E, apesar de estar na nuvem, tem uma tecnologia bem interessante que, mesmo estando na nuvem, ele funciona como se tivesse uma rede local. Então, mesmo alguém lá dentro da nuvem não vai conseguir ter acesso a dentro do que está acontecendo, né? E aí tem vários desafios ao longo do caminho, como a gente trabalha com esse processamento de dados. A gente pode falar aqui de algumas tecnologias que o Azure fornece, por exemplo, como o IoT Hub, que a gente consegue fazer a captura desses dados de telemetria. E aí tem todo esse processo, né, de processamento. A gente consegue fazer esse processamento e todo esse pipeline de dados, né, de processos um pouco mais pesados, por exemplo, como o log do robô, a gente sabe que ele é um pouquinho mais pesado, o arquivo. Então, ele tem que passar para um processamento um pouco mais pesado, e aí depois a gente disponibiliza todos esses dados de forma estruturada para o time de inteligência artificial para fazer toda a modelagem e rodar aí os modelos de inteligência artificial, tá? Sensacional. Muito obrigado pela explicação, Ítalo e Paulo.